Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus seja comigo e com você que me ouve nesse dia. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa ser comigo e com você nesse dia. Amém? Que a paz do Senhor me alcance e te alcance. Eu já quero desde já desejar e profetizar em nome de Jesus sobre a minha e sobre a sua vida, sobre o meu e sobre o seu dia. Que o Senhor, Ele possa me conceder e lhe conceder um sábado abençoado, de paz, um sábado cheio de paz, de alegria, de harmonia e da presença do Senhor, da presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Nesse dia de hoje, eu já quero, em nome de Jesus, trazer algo para nossas vidas, mas antes de trazer algo, esse algo para nossas vidas, primeiro eu estava ali fazendo o que, missionária de Deus? O que você estava fazendo primeiro, antes de trazer algo da parte de Deus para nossas vidas? Eu estava buscando algo da parte de Deus, primeiramente, para a minha vida. Eu estava buscando algo da parte de Deus, primeiramente, para a vida dos meus, para os da minha casa. Amém? Então, eu estou aqui neste momento, acabei de sair do meu quarto agora há pouco, do meu secreto com Deus, dos meus propósitos com Deus, estava ali no meu quarto, em propósito com Deus, em consagração, e saí agora há pouco do meu quarto, já estava ali pela minha cozinha, preparando um café, preparando o almoço, para já sentar para almoçar com a família. Então, já preparei um café ali, estou até aqui tomando um café agora, que eu entreguei meu propósito ao Pai. Agora eu estou tomando aqui um pretinho, que não deu tempo nem de sentar ainda para tomar. Então estou aqui, vim gravar e estou aqui com o meu pretinho. O almoço está ali no fogo, já preparado. E terminei de sair do meu quarto, do meu propósito com Deus. Já busquei por mim e pela minha casa, estou aqui agora para ser canal de Deus para a tua vida. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E nesse dia de hoje, nesse sábado, o que eu quero trazer da parte de Deus para vossas vidas? O que eu quero trazer da parte de Deus para vossas vidas é isso que eu já estou falando. Eu quero hoje compartilhar com vocês, com você que vai me ouvir, esse algo que eu já aprendi, quero que você aprenda também nesse dia de hoje. Se você já tem essa pegada aí, se você já aprendeu, já sabe, coloque em prática. E se você ainda não aprendeu, ainda não sabe, comece a colocar em prática. E o que é? Hoje no meu diálogo com Deus, hoje na minha busca com Deus, hoje ao acordar ali, ao fazer a minha oração, ao começar a minha busca, o meu momento com Deus ali, eu tive um aprendizado, uma experiência com Deus mais profunda. Algo a mais eu aprendi. E o que é esse algo a mais que eu já aprendi? Quero compartilhar com você nesse dia, quero que você também aprenda. Primeiro, antes de você, antes de nós pegar esse aparelho celular ou a nossa Bíblia, antes de nós abrir alguma rede social nossa, pegar o celular, pegar a nossa Bíblia, abrir alguma rede social nossa, para quê? Para transmitir algo para alguém da parte de Deus, para nos deixar ser canal de Deus para a vida de alguém, para nos deixar ser boca de Deus para a vida de alguém. Antes disso tudo, o que é que devemos fazer primeiro? O que devemos fazer primeiro é o que eu acabei de fazer ali. O que você deve fazer primeiro é o que eu acabei de fazer ali primeiro, antes de estar aqui gravando para vocês. Antes de estar aqui, me deixando ser canal de Deus e boca de Deus para a vida de vocês. É o que eu estava fazendo ali, no meu quarto, agora há pouco. Primeiro,
você acordar, fazer ali a sua oração, você orar ali a Deus primeiro pela sua vida, pela vida dos seus filhos, pela vida do seu companheiro ou da sua companheira. Você orar por você, orar por eles. Você, depois desse momento de oração, você entregar a sua vida, a vida dos seus filhos, a vida do seu companheiro, da sua companheira, a sua casa, o seu lar, nas mãos do Senhor. Apresentar a Deus ali, profetizar sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu esposo, da sua esposa, do seu companheiro, sobre a sua casa, sobre o seu lar, profetizar e entregar na mão de Deus o dia deles também, a sua casa. E depois disso, você agora ir para o seu momento de meditação da palavra. Você pedir a Deus primeiramente uma palavra para você. Eu estou falando aqui o que eu fiz ali, antes de estar aqui. E é a mesma coisa que eu fiz ali que eu estou trazendo aqui para vocês. Eu estava ali no meu quarto, no meu secreto com Deus. E ali eu fiz tudo isso. Antes mesmo de começar até mesmo a minha consagração. Eu fiz a minha oração. Orei por mim, orei pelos meus filhos. Orei pelo meu esposo, profetizei sobre a minha vida, sobre o meu dia, sobre a vida dos meus filhos, sobre o dia dos meus filhos, sobre a vida do meu esposo, sobre o dia do meu esposo, sobre a minha casa, sobre o meu chamado, sobre o meu ministério, sobre a minha vida espiritual, sobre a vida espiritual dos meus filhos, sobre o chamado deles, sobre a vida espiritual do meu esposo, sobre o ministério dele. E depois, o que foi que eu fiz? Eu pedi uma palavra para Deus para a minha meditação nesse dia, nesse sábado. Eu pedi para Deus qual é a palavra que Ele tem para mim, para a minha meditação nesse sábado. E ali eu fui meditar na palavra que Deus me deu para mim, nesse dia de sábado. Em seguida, quando eu terminei de meditar a palavra que era para mim, eu agora fui pedir uma palavra para a minha casa, para os que estão dentro da minha casa. E ali Deus me deu a palavra, eu fui meditar para saber o que era que Deus estava falando, queria falar acerca da minha casa, acerca dos meus, acerca dos que estão dentro da minha casa. E depois eu agora fui pedir para Deus o que trazer para vocês que vão me ouvir. Então, o que é que eu e você temos que entender? Que antes de nós nos deixar ser canal de bênção para a vida de alguém, primeiro nós temos que ser canal de bênção dentro da nossa casa, para os nossos, para os de dentro da nossa casa, para a nossa família. Antes de nós nos deixar sermos boca de Deus lá para fora, aqui para fora, como eu estou sendo para vocês, primeiro eu tenho que temos que nos deixar sermos boca de Deus dentro da nossa casa, dentro do nosso próprio lar, para a nossa própria família. E que antes de nós profetizar para fora, temos que nos deixar sermos profetas, profetizas do Senhor dentro da nossa casa, profetizar dentro da nossa casa, profetizar na vida dos nossos filhos, profetizar na vida do nosso esposo, esposa, companheiros. Antes de nos deixar ser usado para fora, primeiro temos que nos deixar ser usado para dentro. E é o que eu faço. Antes de eu pegar o meu celular para gravar para fora o que Deus for me usar, primeiro eu me deixo ser usada dentro da minha casa. Primeiro eu me deixo ser usada dentro do meu lar. Para a vida dos meus filhos, para a vida do meu esposo. Eu oro pela minha família dentro de casa, eu oro pelos meus parentes, pela minha parentela, pelos meus irmãos, primos, primas, cunhados, cunhadas. Eu oro por todos. Antes de eu vir gravar por de fora. Antes de eu vir me deixar ser usada por Deus para os de fora, primeiro eu apresento os meus. Primeiro eu apresento a minha casa. Eu busco pelos meus, eu busco por eles primeiro, eu busco por mim primeiro. Eu me fortaleço, eu me revisto primeiro. É assim, anakama e assim derraia. Eu me revisto primeiro, assim como eu estava ali em consagração também. E fazendo tudo isso. Então, o que eu quero... O café até esfriou. Eu vou colocar aqui para não me atrapalhar. Depois eu tomo outro ali, que eu só gosto de café quente mesmo. Aquele ali esfriou. Então, o que eu quero trazer para você hoje também é isso. É o que eu acabei de viver ali. É o que eu acabei de praticar ali, dentro da minha casa, dentro do meu lar, no meio da minha família, com os meus, para com os meus. É o que eu acabei de praticar
que eu estou trazendo para vocês. Eu não estou aqui contando historinha, não. Eu não estou aqui, louvado seja Deus, trazendo algo que eu não vivi, algo que eu não vivo, não. Eu estou aqui trazendo o que eu acabei de praticar ali, o que eu acabei de viver. Eu estou trazendo aqui na prática o que eu estou praticando. Então, você que vai me ouvir nesse dia, aprenda isso. Antes de você pegar o seu celular, abrir a sua rede social, abrir a sua Bíblia e dizer, eu vou levar uma palavra de edificação para alguém. Eu vou levar uma palavra de reflexão para alguém. Eu vou ser canal de bênção ali para a vida de alguém através de uma mensagem, através de um conselho, através de uma direção. Antes de você fazer isso, faça por você primeiro. Faça pela sua casa, pelos da sua casa, os de dentro da sua casa primeiro. Antes de você levar uma palavra para alguém, peça uma palavra a Deus para você primeiro. Antes de você levar uma palavra para os de fora, peça a Deus uma palavra para os de dentro da tua casa primeiro. Então ali eu pedi uma palavra a Deus pela minha vida. Depois que eu orei por mim, depois que eu orei pelos meus filhos, depois que eu orei pelo meu esposo, depois que eu orei pela minha casa e pelo meu chamado, pelo meu ministério, pela minha vida espiritual e pela dos meus filhos e do meu esposo também. E outras coisas mais. Então, depois que eu fiz isso, eu agora pedi uma palavra para Deus, para a minha meditação nesse dia. Em seguida, eu pedi uma palavra para Deus, para dentro da minha casa, porque eu preciso saber como é que está a minha casa. Eu preciso saber o que é que Deus está requerendo ou achando ou querendo falar acerca da minha casa também. Aprenda isso aqui também. Nós precisamos saber não só o que Deus tem para falar conosco, não só o que Deus tem para falar ao nosso respeito, a respeito da nossa vida espiritual, a respeito do nosso chamado, a respeito do nosso ministério, não. Nós temos que buscar, procurar saber de Deus também, o que Deus está requerendo, o que Ele está querendo falar, a forma que Ele está vendo a nossa casa também, a vida dos que estão dentro da nossa casa também. E como é que eu posso saber isso? É buscando na oração, é buscando dentro da palavra, porque da mesma forma que Deus ele fala comigo e com você em uma palavra, através de uma palavra que Ele me dá para mim e para a sua vida, Ele também fala conosco sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre o nosso esposo, sobre os de dentro da nossa casa. Ele fala também por intermédio de uma palavra. Se eu e você pedirmos para Ele, Ele vai dizer o que Ele está requerendo, o que Ele quer falar acerca da nossa casa, tá entendendo? Acerca dos de dentro da nossa casa. Deixa eu desligar aqui o fogo correndo e volto. Desliguei o fogo ali e já voltei, porque tem que estar atento a isso tudo, não é só estar aqui dizendo, vou deixar Deus me usar para os outros, mas eu tenho que estar ligado dentro da minha casa também. Então, voltando ao que eu estava falando, temos que ter essa preocupação de buscar saber de Deus o que Ele tem a cada dia para nossas vidas ali, o que Ele tem a nos falar, o que Ele quer falar a cada dia ali através da sua palavra conosco, antes de eu pedir uma palavra para levar para alguém, para compartilhar com alguém. E tenho que ter essa preocupação também, de pedir uma palavra para Deus acerca da minha casa, para saber como é que está a minha casa, o que Deus está requerendo da minha casa, o que Deus está querendo falar acerca da minha casa, acerca de dentro da minha casa. Então aprenda isso hoje. Quando você acordar pela manhã, faça a sua oração, tenha o seu momento com Deus. Ore por você e ore pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa, pelo seu companheiro, pela sua companheira, pela sua família, pelos de dentro da sua casa. Profetize sobre a sua vida, profetize sobre a vida deles, profetize sobre a sua casa. Peça uma palavra para Deus para você primeiro, antes de pedir uma para alguém, para compartilhar nas suas redes sociais. Peça uma palavra para Deus primeiro acerca da sua casa. Procure ver dentro da palavra o que é que Deus está requerendo, o que é que Deus quer mostrar, o que é que Deus quer falar acerca da tua casa nesse dia também. Antes de levar para alguém uma palavra, profetiza, peça uma palavra, e aí depois de você pedir uma palavra para você, para dentro da sua casa, para os de dentro da sua casa, aí agora peça uma palavra para Deus, para compartilhar para os que estão lá fora, para você ser canal de Deus para a vida dos que estão lá fora. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. E eu quero nesse dia deixar para nossas vidas e para a sua vida, você que vai me ouvir. Qual é a palavra da parte de Deus que eu quero deixar para a sua vida nesse dia de hoje?
Eu quero te dizer na direção do Espírito Santo de Deus que às vezes a direção que você precisa para entender a voz de Deus, para entender o chamado que Deus tem com você, essa direção vai vir de alguém que está dentro da tua própria casa. Deus me traz aqui para te dizer que, ei, às vezes a direção e a direção certa que vai vir para a sua vida, para lhe fazer você entender e compreender a voz de Deus quando Ele falar com você, quando Ele está querendo falar com você. E para fazer você entender o chamado que Deus tem com você. Essa direção vai vir por intermédio de alguém que está dentro da tua casa. Então, dê mais ouvido a quem está dentro da tua casa. Dê mais ouvido à liderança que está dentro da tua casa também. Ei, às vezes a direção de Deus para a tua vida vai vir através de uma liderança que está dentro da tua casa. Então seja mais obediente a essa liderança que está dentro da sua casa. Seja mais obediente a esse alguém que Deus levantou como liderança dentro da tua casa. Porque às vezes a direção que você precisa vai vir por intermédio de alguém e da boca de alguém que está dentro da tua própria casa, que está debaixo do próprio teto que você é. Ei, eu quero ser boca de Deus para te dizer, ei, Deus levantou alguém dentro da tua casa para te direcionar. Talvez você não percebeu ainda. Deus levantou alguém dentro da tua casa para te direcionar, para te conduzir, para te orientar, para te dar instrução, para te fazer entender a voz de Deus, para te fazer ouvir Anaia Somanaia Sé, a vida de Deus, ou a voz de Deus, para te fazer entender o chamado que Deus tem com você. Vai ser por intermédio de alguém, muitas das vezes dentro do teu próprio lar, dentro da tua própria casa, debaixo do mesmo teto, que convive debaixo do mesmo teto que você convive. Então dê mais ouvido a esse alguém que está aí dentro da tua casa, a esse alguém que está aí, que vive, que convive aí debaixo do mesmo teto que você. E que às vezes fala, ó, fulano é por aqui. Ó, ciclano, é assim, assim. Olha, as coisas de Deus é assim, assim. Manaia, sondei, canaia, sé. As coisas de Deus é assim. Olha, para você ouvir a voz de Deus é assim, assim. Para você entender o que Deus quer falar contigo, quer fazer na tua vida é assim, assim. Vai por aqui, é desse jeito. Olha, dê ouvido, obedeça. Porque a maior direção de Deus, a direção de Deus às vezes, para o teu chamado e para aquilo que Deus quer te falar, quer fazer na tua vida, vai vir por intermédio desse alguém que está aí, ó, dentro da tua casa. Então dê ouvido, obedeça. Obedeça esse alguém que Deus levantou como condutor para te conduzir dentro da tua casa. Obedeça esse alguém que Deus levantou como liderança dentro da tua casa. Talvez esse alguém possa ser até um pai, talvez esse alguém possa ser até uma mãe, talvez esse alguém possa ser até um irmão, mas é alguém que Deus levantou. Talvez esse alguém possa ser um tio, uma tia, um avô, uma avó, mas é alguém que Deus levantou. Talvez esse alguém possa ser um padrasto, uma madrasta, mas é alguém que Deus levantou dentro da tua casa para te conduzir, para te direcionar. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor, para te fazer entender a voz de Deus, para te fazer entender o teu chamado, para te fazer entender aquilo que Deus tem com você. Louvado seja Deus. Alguém que Deus levantou dentro da tua casa para ser a liderança que vai te fazer entender a voz de Deus e entender o teu chamado, entender o que Deus tem com você. Alguém que Deus levantou para te dar direção dentro da tua casa e para te ensinar. Amém? Fica com isso para a tua vida nesse dia. Ouça esse vídeo com bastante atenção. Ouça com bastante atenção. Se precisar, ouça novamente. Volte o vídeo novamente até você entender cada palavra. E
cada palavra que eu já ia até esquecer de dizer, Deus, Ele coloca ao meu coração para dizer aqui que preste atenção em cada palavra que sai da minha boca, porque cada palavra que sai da minha boca aqui é direção para a vida de alguém. Muitas das vezes eu até falo, Deus, será que eu vou conseguir falar tudo? Será que eu não vou esquecer alguma coisa? Como ontem mesmo, sexta-feira, Deus me deu muitos mistérios, muito rolo, muita coisa para eu gravar, muita palavra. E eu falei, meu Deus, é tanta coisa que eu nem sei se eu vou lembrar tudo, se eu vou dar conta de gravar tudo hoje, como de fato ontem não deu para mim gravar tudo. Hoje eu estou gravando esse algo que é acerca de que Deus muitas das vezes vai usar é quem está dentro da tua casa, é quem está debaixo do mesmo teto que você, para te dar a direção de Deus, para te fazer entender a voz de Deus e para fazer você entender o que Deus tem com você, o teu chamado. Ah, e já ia esquecer, e Deus me manda eu falar que assim como Samuel e Eli, quando Deus ele chamou Samuel ali no sonho, Samuel não entendeu a voz de Deus, ele ainda não entendia a voz de Deus e vivia ali na presença de Deus, mas porém não entendia. E Samuel vai acordar e vai ir até o sacerdote Eli perguntar se foi Eli que tinha chamado ele, só que era o próprio Deus que estava chamando ele através de sonho. E ali, Eli mandou Samuel voltar e deitar novamente. E ali Eli entendeu que era Deus que estava a chamar ao jovem Samuel. E ali agora ele vai ordenar, ele vai orientar sobre isso aqui. Ele vai orientar, vai dar ali, louvado seja Deus, uma direção para o jovem Samuel, dizendo que era para ele voltar e deitar novamente, que quando essa voz chamasse ele novamente, era para ele dizer, fala Senhor, que o teu servo ouve. Ou seja, Eli foi alguém que Deus levantou ali, debaixo do mesmo teto que Samuel, para dar direção a ele, para orientar ele, para fazer ele entender a voz de Deus, para fazer ele entender o chamado que Deus tinha com ele, o que Deus tinha com ele, para fazer ele entender e saber ouvir a voz de Deus. Louvado seja Deus. E assim Samuel ele fez, ele obedeceu, é o que eu quero dizer para você, obedeça quem Deus levantou dentro da tua casa, obedeça quem Deus levantou debaixo do mesmo teto que você para lhe orientar, para lhe conduzir, porque você vai ter resultado se você obedecer, se você der ouvido, amém? Então ontem nem deu para eu gravar tudo, só gravei um vídeo ontem, acerca de algo que Deus tinha me dado. E hoje estou